Declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2019. Aproveito o momento para cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje, nosso secretário Adelar, boa noite, e todas as pessoas que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação. De pronto, convido os colegas para que nos coloquemos em posição de respeito e junto entoemos o hino rio-grandense. A partir deste momento, a servidora Marilene fará a publicização da matéria que deu ingresso nesta casa. Ofício do Prefeito Municipal em Exercício, Dr. Hélio Cardoso Neto. Vimos por meio deste encaminhar a esta Casa Legislativa uma via das leis municipais, número 6.208, que prorroga o prazo de contratação temporária dos médicos previstos na Lei Municipal 6.137, de 27 de novembro de 2018. Lei Municipal 6.209, prorroga o prazo de contratação temporária dos profissionais descritos na Lei Municipal número 5.608, de 19 de novembro de 2014, Estratégia Saúde da Família. Publicidade de projeto de lei. Projeto de lei número 72, Executivo número 49. Autoriza o Poder Executivo contratar temporariamente profissionais para implementação da Estratégia de Saúde da Família no município de Taquara e da outras providências. Era essa a leitura. Na sequência, passaremos, então, à votação dos projetos. Apenas um projeto. Projeto de lei número 28, de autoria do vereador Guido Mário Praz Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Taquara de avisos com o número de Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, Disque 180.
O vereador Guido Mário apresentou um substitutivo de número 2 ao projeto de lei. Parecer número 93 da Comissão de Constituição e Justiça. Voto da relatora, vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Voto pela regularidade do projeto e substitutivo em relação à forma e legalidade. Acompanho o voto da relatora, a vereadora Mônica Juliana Fácio e o vereador Levi Batista de Lima Júnior. A partir deste momento, em discussão. Lembrando aos vereadores que agora, 18h08 até 18h30, inscrição para fazer uso da palavra. Não esqueçam disso, tá bem? Não está aparecendo ainda para vocês? Aqui para mim já está aparecendo. Dr. Fábio está dizendo F5. Aí atualiza. Não havendo vereadores inscritos para fazerem uso da palavra, vereadora Mônica Juliana Fácio. Por gentileza. Obrigada, presidente. Serei breve. Em princípio, peço a palavra para parabenizar o vereador Guido, porque é uma pauta extremamente importante que a gente possa comunicar a toda a comunidade os meios legais de proteção à mulher, e afixar o número 180 parece que é algo muito simples, muito pequeno, né, vereador? Mas é algo que pode salvar vidas, né? Vidas de mulheres que estão sendo ceifadas, né, em função da sua única condição de ser feminina, né? E a gente vê, infelizmente, cada dia mais notícias, né, com esse viés, né, de violência, de violação de direitos. Então, eu quero parabenizar o vereador Guido e que realmente a gente consiga, através disso, que mais mulheres denunciem, que mais mulheres se sintam protegidas, né, pelo município, porque a partir do momento que elas saibam que tem um canal de comunicação que pode proteger elas ou os familiares de mulheres que passam algum tipo de violência, com certeza faz todo sentido para elas denunciar, porque sabe que vai ser acolhida, né, na sua dor e no seu sofrimento. Parabéns, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Guido Mário Praz Filho. Quero agradecer as palavras da vereadora Mônica, dizer que o intuito da lei ela tem dois sentidos, né? O sentido da proteção da mulher, mas também a visualização pelo homem, que ele também está sujeito a isso. Então, se vários homens, os agressores, a todo estabelecimento que ele for, onde se junta um grande número de pessoas, ele começa a visualizar DISC 180, né, para garantir os direitos da mulher. Também pode despertar no homem, ele diz, olha, a conscientização também tem que ser da mulher, mas também o intuito da lei é para conscientizar o homem do que ele não deve fazer isso e das consequências que pode levar ele a cometendo de um crime de agressão a uma mulher. Então, esse é o intuito. Peço a colaboração dos colegas para que a gente aprove essa lei e que ela possa, o mais rápido possível, entrar, que o município já possa exigir, porque é um custo muito baixo, é apenas uma placa, né, é um custo muito baixo, e que, com certeza, se nós evitarmos que uma mulher, essa lei servir para que uma mulher não seja agredida, já estamos no lucro. Seria isso. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Obrigada, senhora presidente. Parabenizo o colega vereador Guido por este projeto. E realmente, quando nós lemos, afixar só o número 180 parece pouco, mas são de pequenas ações e de passo em passo que nós vamos avançando no sentido de buscarmos
igualdade e de buscarmos respeito entre as pessoas. Hoje eu assisti o depoimento de uma modelo, uma manequim, uma menina linda, linda, com condições financeiras muito boas, e quem olhava jamais imaginaria que essa pessoa pudesse ter sido vítima de um relacionamento abusivo. E como ela iniciou o relacionamento, era tudo que ela queria da vida. Era aquele parceiro, companheiro que a encantou com palavras, com gestos, com presentes, com viagens, e aos poucos ele foi minando a confiança dela de tal jeito que ele chegou a colocar que os amigos e as amigas tinham inveja dela e que a família não gostava dela. E ela aceitou tudo aquilo ali em função de um amor que ela estava vivendo. E, na verdade, após tudo isso que aconteceu, ele começou a espancá-la, ele pedia para ela se ajoelhar, ela se ajoelhava, cuspia na cara dela, agredia. Então, a violência, ela está em qualquer meio, em qualquer lugar, e quanto mais nós visualizarmos que é crime, eu acho que mais efeito vai fazendo. Mais pessoas vão denunciar e mais criminosos vão ser punidos. Por isso, acho muito importante o vereador Guido e o parabenizo por isso. Aproveitando para comunicar aos colegas, como é uma emenda à lei complementar, precisamos de quórum qualificado, então precisamos de 10 votos. Isso? Não havendo mais nenhum vereador inscrito para discutir, então, em votação. O substitutivo aprovado por unanimidade. Como nós só temos este projeto de lei para votarmos, então agora coloco em votação a seguinte matéria em bloco. 3 requerimentos dos números 62 a 64. Tem discussão os requerimentos e também pode ter destaque para a votação. Nesse momento, então, à disposição a palavra para discuti-los ou colocá-los em destaque. Vereadora Sandra Beatriz Schaeffer, com a palavra. Obrigada, senhora presidente. No requerimento número 0064 de 2019, voto de pesar pelo falecimento de Osmar Anildo Kershner, do vereador Levi, isso? Eu gostaria de fazer a sugestão que esses votos fossem encaminhados via Câmara de Vereadores, em nome de todos nós. Porque eu penso que o seu Osmar foi uma figura muito querida por todos os taquarenses, um trabalhador pelo comércio da nossa cidade. Hoje mesmo, aqui na Câmara, as meninas lá da cozinha falando que ele semanalmente passava aqui, trazia um cartãozinho, trazia uma flor, um abraço, um carinho, e assim ele tratava a todos. Ele foi um entusiasta, trabalhador pelo nosso município. Então, eu penso que, se o Levi permitir, que seja feito... Não? Ok, então. Gostaria que fosse feito em nome da casa. Com certeza, senhora presidente. Pois não, sem vereador. problema em relação a isso. Não sei como funcionaria, peço o parecer da mesa sobre isso. Eu diria que os 3 são bastante importantes para o nosso município e para que os colegas, que eu sei que algum ou outro, talvez, que estava bem ligado à área da saúde em relação ao professor José Luiz também, e ao doutor Sebald Wagner, que era o advogado em ação mais antigo do município, né? Se houver essa possibilidade, então que sejam encaminhados em nome da casa. Por mim, eu não vejo nenhum problema. Faremos, vereador, em nome da casa, então, Muito de todos obrigado. os vereadores. Muito Nós obrigado. que agradecemos. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Telmo Vieira.
Senhora Presidente, gostaria de saudar a Presidente, os demais colegas vereadores, ao público que prestigia, os ouvintes da rádio e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Na verdade, é sobre o requerimento de número 62, né, do professor José Luiz, e também um servidor público, né? Aliás, já como professor, já um servidor público, né? Mas atuou na área da saúde, como também de seu Osmar, né? Também identificando a doutor. Quero dizer que essas pessoas, eu identifico muito o trabalho do seu Osmar, né? Uma pessoa que corroborou muito com o desenvolvimento de Taquara, sendo um grande empresário e também com uma palavra e outra para dar a cada um que necessitasse. Um homem que realmente muito acima da média, né? Fazendo com que Taquara realmente, nós taquarenses, tivéssemos orgulho desta pessoa, né? Ser morador de Taquara. Então, era o pedido também que fosse feito em nome da casa, e no início, se nós podemos deixar para a semana que vem, para que nós façamos um minuto de silêncio, em homenagem às pessoas tão especiais como o seu Osmar, como o professor José, e também o doutor que está sendo nesta noite aqui, quando a gente pensa na saúde, né, como pessoas que corroboram para que a saúde do município realmente seja aplicada, e como empresário, né, estamos falando de doutor e estamos falando de empresários, e também estamos falando de professor, né? Então são realmente pilares de uma sociedade. Então essas pessoas merecem todo o prestígio dessa Casa Legislativa. Então eu peço, presidente, que esse minuto de silêncio então seja posterior para a semana que vem, então, se nós assim possamos fazer. Próximo vereador inscrito, vereador Guido Mário Praz Filho. Também no mesmo sentido, já tinha conversado antes com o Levi. Também acho que fazer em nome da casa é importante. Também dizer que o senhor Osmar fazia parte do Partido Progressista, com ela muito me orgulho, mas ele era um amigo de todos. Ele era uma pessoa que nos encontrava na rua, sempre com bom humor, sempre com uma palavra amiga, sempre com um incentivo a todo cidadão. Então, é merecido, e que mesmo semana que vem a gente possa fazer um minuto de silêncio também, eu acho que seria importante. Então, seria isso. Próximo vereador inscrito, vereador Levi Metanoia. Complicado, né, presidente? Dentro, então, do que eu já tinha pronunciado respondendo à vereadora Sandra, não só esse, é que, talvez por falta de tempo, outro colega não tenha feito essa menção. Então, no fim, essas três personalidades taquarenses, fui eu que fiz a proposição dos votos, mas com certeza que toda a casa corrobora com o valor de cada um na sua esfera de ação. Um grande educador, eu mesmo sendo da área das letras também, eu gostava de brincar de aprender com o José. A gente começava a usar o vernáculo bem, com vontade, entre os dois, aí, às vezes ele parava, agora tu te puxou, e a gente ia assim, tinha um poço de sabedoria. Eu não tive condições de conviver, talvez mais o Dr. Fábio, por causa da área, o Dr. Sebald Wagner, pai do nosso amigo também, Inácio, e era uma personalidade na cidade. Com o nosso amigo OK, inegável, a importância dele, pessoas que ele ajudava, inclusive algumas situações envolvendo viaturas até mesmo da saúde, que ele doava peças para que fossem arrumadas rápidos e liberadas e tudo mais. Então, é inegável que são três personalidades, e que bom então que a casa há essa possibilidade que vai em nome da casa, não em nome de um vereador apenas. Obrigado. Realmente, três pessoas importantes, a professora Lourdes Pilate também, que faleceu essa noite, irmã da professora Maria Cleni Pilote. Eu conheço a irmã dela, a professora Cleni, que foi minha colega de trabalho em Parobé. A professora Lourdes não tive o prazer de conhecer, mas ouço falar muito bem, então, também uma pessoa de representatividade. Mas quero retornar um pouquinho ao seu Osmar Kershner, porque o seu Osmar tinha uma prática muito incomparável. Além de ser um empreendedor, um fundador das Peças OK, um importante empreendimento taquarense, ele tinha um viés muito poético. Ele fazia poesias, cartõezinhos
né, e trazia para distribuir às pessoas. Por vezes entrou aqui nesta casa no Dia das Mães, homenageando mulheres. Então a gente tem uma lembrança, e ele tinha essa característica muito pessoal de tratar muito bem todas as pessoas, e levou isso para o empreendimento e fazia semanalmente isso aos clientes que adentravam ao seu empreendimento. Seu Osmar, uma pessoa muito especial, que inclusive colaborava nos conselhos comunitários de trânsito, ele atuava, ele trabalhava, ele doava o tempo para a municipalidade. Importante registrarmos, e obrigada, professor Levi, por nos permitir, então, fazer em nome da casa. Fazia poesias, lançou um livro, inclusive, né? É uma pessoa especial, um sentimento à família que deve estar bastante sofrida neste momento. Não havendo mais vereadores inscritos para fazerem uso da palavra, então os requerimentos de números 62 a 64 estão em votação. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Agora, em discussão, os pedidos de informação dos números 45 e 46. Pedidos de informação dos números 45 e 46. Não havendo vereadores inscritos para discuti-los, os pedidos de informação de número 45 e 46 estão em votação. Os pedidos de informação tiveram uma aprovação unânime também. Agora, na sequência, em votação, as indicações de números 234 a 237.
As indicações, então, tiveram também 14 votos favoráveis, aprovada, então, por unanimidade também. Não havendo mais matéria, então, a ser votada, e antes de passarmos ao grande expediente, quero comunicar à comunidade que nos escuta neste momento e os colegas vereadores que amanhã haverá a sessão solene pela passagem dos 85 anos de fundação do CREA. Amanhã é dia 4 de junho e terá início esta sessão solene proposta pelo vereador Luiz Felipe Luz Lenen, às 19h30 neste plenário. Todos convidados a participarem, então, desta sessão solene em homenagem aos 85 anos de fundação do CREA. Agora, então, passaremos ao grande expediente, concedendo o tempo de 5 minutos ao vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Presidente, eu me abstive da palavra, peço autorização para me retirar. Permissão concedida. Segundo o nosso regimento, então, vereadores que não farão uso da palavra estão dispensados de assistirem à sessão. Aqueles que fizerem uso da palavra, então, terão que permanecer até o final da sessão. Sim, agora, então, com a palavra, o vereador Luiz Felipe Luz Lenen. Senhora presidente dessa casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Eu hoje inicio a minha manifestação de forma bastante diferente de todas as demais. Não tenho o hábito de vir a essa tribuna para destinar e fazer saudações a pessoas e aos familiares daquelas pessoas as quais partem desse mundo. Mas o final de semana ele foi bastante pesado para a história de Taquara, o que me obriga, sim, a vir até essa tribuna e deixar aqui o meu sentimento de tristeza junto aos familiares pelas perdas, mas ao mesmo tempo de alegria por ter tido a oportunidade de conviver com essas pessoas aqui em nosso meio. E muito mais do que a oportunidade de conviver com essas pessoas em nosso meio, de Taquara ter tido a oportunidade de tê-los aqui. O Dr. Sebaldo Wagner, ele era o advogado mais antigo aqui de Taquara atuando. E as histórias que escutei no decorrer do final de semana foram bastante bacanas, interessantes. Advogados mais novos dizendo que tiveram mais dificuldades do que o próprio Dr. Sebaldo em relação à atualização da modernidade, uso de internet, de computador. Então, é uma pessoa que realmente deixou uma história ao mundo jurídico, não só de Taquara, mas do Vale do Paranhana. Ao mesmo tempo, um dos grandes empresários de Taquara e da região do Vale do Paranhana. Um dos grandes empresários do setor de autopeças do estado do Rio Grande do Sul e também de todo o sul do país, nos deixou no final de semana, seu Osmar Kirchner. Olhamos muitas vezes para o OK Autopeças e vemos ali uma pequena loja, mas quando circulamos no entorno ou adentramos o prédio, tomamos conhecimento de que temos a OK Autopeças e temos a Ravena Distribuidora de Peças, o que torna essa distribuidora, se não a maior, uma das maiores do Rio Grande do Sul e de todo o sul do país. Então isso é motivo de orgulho para nós taquarenses, sabermos que temos empresas desse porte em nosso município. Empregam lá uma centena, mais de uma centena de pessoas aqui de Taquara. Geram um retorno de impostos bastante grande, que permite uma série de incentivos e, nesse sentido, então, merecem o nosso respeito. dediquei uma boa parte a eles, da minha palavra, por entender dos seus merecimentos.
quero aqui fazer uma saudação especial ao prefeito Délcio Gentobler, que está nesse plenário, e que no decorrer do final de semana acabei mencionando o seu nome, prefeito. Na semana passada, é importante que a comunidade saiba, eu participei durante 4 anos da executiva estadual do PSDB. Estive junto com o prefeito Marquesan, deputado Lucas Redecker, o então governador Eduardo Leite, junto com o deputado estadual Matheus Vespe, junto com o deputado Pedro Pereira, deputada Zilá, com as principais lideranças do partido do PSDB, durante 4 anos, fazendo o planejamento do partido. E, felizmente, os números aos quais nós alcançamos ao longo desses 4 anos foram bastante fortes, porque 22% ou 25% da população gaúcha hoje é administrada pelo PSDB, pelo Partido da Social Democracia Brasileira. Mais do que isso, na última eleição, então, conseguimos também eleger o governador do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que vem dando uma resposta bastante satisfatória em todas as políticas públicas que estão sendo implantadas. E daí, na nossa última convenção, que foi no início de maio, eu acabei me desvinculando da executiva estadual, com 4 anos participando, para que já encerro, presidente, para que se desse espaço para que novas lideranças pudessem surgir. E nesse sentido, eu fui indicado como delegado à convenção nacional do PSDB. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul, pelo diretório estadual, 10 votos lá em Brasília para elegermos o presidente nacional do PSDB. E um desses 10 votos foi confiado à minha pessoa. Então, na semana passada, estive em Brasília para participar da convenção estadual do partido e acabei cumprindo e fazendo algumas agendas muito interessantes. E aqui entra o seu nome, prefeito, Délcio. Na sua época, eu lembro que Taquara estava constantemente em Brasília. Na sua época, eu lembro que nós tínhamos o cadastramento de diversas emendas e de diversos programas do governo federal em nosso município. E hoje, o que nós temos são aproximadamente 900 mil reais de projetos direcionados. Não os programas que são mensais e continuados, mas de projetos como emendas parlamentares e outros que tu tem que ir em busca daquele recurso específico. Temos pouco mais de 900 mil reais. Para uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, de um orçamento de 140 milhões de reais, com uma área geográfica como a nossa, isso não representa tanto dinheiro assim. Então, precisamos, sim, rever de forma urgente os conceitos de administrar. Na semana que vem eu quero falar um pouquinho mais sobre a visita de Brasília, aprofundar um pouquinho mais de tudo que existe de programas em todas as áreas que nós podemos buscar recursos. E quem sabe, então, a partir daí, mudarmos a história de Taquara. Uma boa noite, uma boa semana a todos e fico à disposição. Próxima vereadora inscrita, vereadora Magali. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, veículos de imprensa, pessoas presentes nesta casa nesse início de noite, quero cumprimentar o secretário Adelar, secretário Ferreira, ex-prefeito Délcio Gentobler e a todas aquelas pessoas que nos acompanham pelos mais diversos meios de comunicação. Quero iniciar minha fala no dia de hoje, parabenizando toda a equipe diretiva, professores, funcionários, alunos, pais, enfim, a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram para que a Vispada da Escola 25 de Julho do Entrepelado fosse novamente o sucesso que foi no último sábado. Impossível aqui não parabenizar e cumprimentar a diretora Sandra, que trabalha incansavelmente por aquela escola, que não mede esforços para que as coisas aconteçam. Só pela quantidade de brindes que ela arrecada,
a gente já vê o quanto ela corre atrás das coisas. E quem ganha com tudo isso é a escola, os alunos que estão e os que futuramente virão. Parabéns, diretora Sandra, por todo o teu empenho e dedicação por essa escola, por essa localidade. Quero também aqui falar a respeito de uma perda que hoje tivemos, ontem à noite, na nossa região, que foi a morte repentina da nossa professora Lourdes Pilotti. Conforme já mencionado antes pela nossa presidente, a vereadora Cirlei, a professora Lourdes fez parte da alfabetização de tantos alunos nesses 40 anos que fez parte da educação. E, com certeza, teve um papel importante na formação de muitos. Quero deixar aqui minhas condolências a toda a família enlutada, em especial ao filho Leonardo. Quero também, senhora presidente, falar aqui a respeito da situação que envolve as agentes de saúde do nosso município. Fui procurada por diversos agentes e por algumas pessoas da população me cobrando como seria a partir de agora, diante do fato que causou a demissão das mesmas na última semana. Sabíamos que tinha essa pendência a ser resolvida junto ao Tribunal de Contas e, após esgotado todos os recursos cabíveis, houve determinação do mesmo para que houvesse a demissão das agentes e realização de um novo processo seletivo. Como não há tempo hábil para a realização de um novo processo seletivo, sem prejudicar o programa, o Executivo Municipal enviou a esta casa, no dia de hoje, um projeto de lei para a realização de contratação temporária. Quero aqui, então, falar para todas aquelas pessoas que me procuraram e para toda a nossa comunidade, que os nossos postos de saúde continuarão com o programa Estratégia da Saúde da Família e terão, sim, as agentes de saúde trabalhando em prol da nossa comunidade. Lamentável quando denúncias como essas são feitas visando prejudicar o Executivo, mas que, na verdade, quem sairia prejudicado com tudo isso, se não tivesse outra alternativa, seria a nossa população. Quero também tranquilizá-las em relação a palavras proferidas a elas, que as deixa ainda mais preocupadas, de que elas não receberiam nada do que elas têm direito. Eu, na hora, já imaginei que isso era mentira, mas mesmo assim fiz contato com o secretário da Fazenda, com o João, e o João me garantiu que todos os direitos serão previstos, serão pagos. O secretário está apenas esperando o valor total das rescisões para poder efetuar o pagamento. Quero cumprimentar nosso executivo, que, mediante a determinação do Tribunal de Contas do Estado para as demissões, imediatamente buscou uma solução para que a nossa cidade não perdesse esse programa e, o mais importante, não deixasse a nossa gente na mão, principalmente aqueles que, por algum motivo, têm dificuldade de chegar até o posto de saúde mais próximo. Isso só não me tranquiliza, mas a toda a nossa cidade. Sabemos que nos próximos dias, se assim essa Casa Legislativa concordar, as agentes de saúde estarão novamente à disposição da nossa população. Que possamos sempre ter a sabedoria necessária para auxiliar naquilo que a nossa gente mais precisa e merece. Agradeço pela oportunidade e desejo a todos uma abençoada semana. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Mônica Juliana Fácio. Boa noite à mesa, saúdo os vereadores, as vereadoras, o público que nos prestigia pelos meios de comunicação. Uma saudação especial ao meu companheiro, Paulo César Pedroso, do Partido dos Trabalhadores. Estava fazendo falta aqui nessa casa. Muito obrigada pela presença. Secretário Adelar, secretário Ferreira, nosso prefeito Delson Gentobler. Prazer tê-lo aqui, muito obrigada. Inicio a minha fala remetendo à Semana do Meio Ambiente, que inicia hoje no município de Taquara, com várias atividades, várias agendas extremamente importantes. No dia 5 vai ser instalado o ecoponto na escola Antônio Martins Rangel, na localidade de Olhos d'Água. Dia 7 vai ser instalado o ecoponto às 14 horas na Escola de Educação Infantil Vovó Domênica, no bairro Mundo Novo.
esses ecopontos que vão estar atendendo toda a comunidade para que possam reciclar o seu lixo, né, e transformar esse lixo em benefícios para a escola, né, benefícios financeiros. Quero parabenizar já de imediato a professora Sabrina Amaral, que é responsável pelo setor de educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação, que vem elaborando essas estratégias. E também quero deixar aqui um convite para o dia 6, na escola Júlio Maurer, na localidade de Padilha, às 18h30. Eu vou estar, a convite da escola, conversando com as mulheres e meninas daquela localidade, falando um pouco a respeito de sororidade, que é essa união, que é esse afeto entre as mulheres, né? Essa busca de protagonismo das mulheres. Nós estamos construindo uma agenda bem importante nesse sentido aqui no município de Taquara, com o programa Meninas Cidadãs, que foi transformado em lei por esta casa. E a ideia é que a gente possa ampliar o debate também com mulheres, né, e com homens. Como o vereador Guido hoje também lança nessa casa e foi aprovado de forma unânime a instalação de placas em todos os ambientes públicos, hotéis, motéis, bares, né, casas noturnas, restaurantes, da placa Disque 180, para denúncias de violação de direitos e violência contra a mulher. Então é uma luta que não é só nossa das mulheres, é uma luta que é nossa das mulheres e dos homens também. Então eu parabenizo a escola Júlio Maurer por trazer essa pauta para dentro da sua escola, para dentro da comunidade, que é extremamente importante, é uma agenda aberta então para toda a comunidade, não só daquela localidade, mas enfim, de todas as comunidades aqui do município de Taquara. Seguindo essa lógica do trabalho com mulheres, eu tive a honra e o prazer de ser convidada por um grupo que organizou uma ação no município de Porto Alegre, que é fala sobre iniciativas legislativas de proteção à mulher. Então, na sexta-feira à tarde, eu palestrei por um grupo grande de vereadoras e prefeitas e vice-prefeitas e lideranças de mulheres do estado do Rio Grande do Sul. Lá tinha mulheres de todo o estado, desde a fronteira, que andaram 500 quilômetros para estar lá, e pude falar de algumas agendas importantes do mandato professora Mônica, mas também incentivar que cada vez mais mulheres estejam nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de poder, como as casas legislativas, que são onde acontece acontece toda a legislação do município e é onde acontece a vida pública mesmo das pessoas, né? Então, quanto mais esses espaços forem representativos, tiverem mais mulheres, tiverem mais negros, mais idosos, mais pessoas com deficiência, mais jovens, mais representativo vai ser esses espaços e mais vai poder suprir, então, as demandas da população. E, nesse sentido, eu já havia falado na semana passada que, buscando essa ação de proteção às mulheres, eu conversei com a delegada-chefe de polícia, a delegada Nadine, num período passado, e também com o delegado regional, o delegado Eliomar, para o atendimento, uma sala de atendimento a mulheres vítimas de violência, que vai ser instalado agora no próximo período, final de junho, começo de julho, no município de Taquara, e vai estar atendendo, vereador Guido, as nossas demandas que a gente vem reivindicando aqui por essa casa, que nenhuma mulher pode sofrer nenhum tipo de violência ou de violação pelo simples fato de ser mulher. Então, a gente vem avançando com essa pauta e eu fico bem satisfeita. Para encerrar, quero falar que na sexta-feira passada aconteceu o Seminário Regional de Iniciação Científica do Vale do Paranhana, e eu quero pedir aos vereadores e vereadoras da base, se vocês se recordam, a gente fez uma combinação entre a base de apresentar o prêmio Jovem Cientista, né, para poder possibilitar que esses alunos da rede, que são indicados pela FEMICTA, senhora presidenta, em função dos seus trabalhos de iniciação científica, tivessem um aporte do governo para poder viajar para outros estados e até fora do país, representando o município de Taquara. Esse projeto ainda não voltou para essa casa, e a gente precisa votar
porque o edital da FEMICTA, da Feira de Iniciação Científica do município de Taquara, é para ser lançado essa semana. E deve constar a lei dentro desse edital. Então, eu peço a parceria de vocês, os vereadores da base, para retomar isso com o prefeito, para o mais rápido possível ele enviar para essa casa para que a gente faça essa votação. Muito obrigada, uma boa semana a todos e todas. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Nelson José Martins. Queria saudar a mesa, os demais vereadores, as pessoas que se encontram presentes no plenário. Há pouco se falou-se nos votos pesados do seu Osmar, a pessoa que a gente conhecia bem, o advogado Sebaldo Wagner. Ele foi um dos primeiros advogados que nós contratamos para defender os nossos servidores, lá no ano de 89. E também a professora eu não conhecia, mas são pessoas que fizeram alguma coisa pela nossa comunidade. Também, há poucos dias atrás, faleceu a dona Luísa Gottlieb, pensionista de um dos nossos funcionários, nosso motorista e operador, o Augusto. E hoje, passando na estrada lá em Primeira, porque não dá para andar mais, cada dia que passa é pior, lembrei, também faleceu há alguns dias atrás, o Sadi, Alfredo Artes, que era o zelador da estrada, o homem que fechava os buracos, ele morava lá, e era o homem que fechava os buracos e as valetas. Então, hoje, dado a precariedade de cada dia pior, e sem solução, né, eu lembrei dele. Porque o prefeito em exercício disse, com todas as letras, que ia fazer um mutirão. Bom, choveu, eu vou olhar se vão puxar saio, porque a gente puxa, para quem não sabe, nos dias de chuva a gente puxa saio para depósito. Vamos fazer um depósito ali na 239 para não aparecer um caminhão. Vou lá dizer bobagem também, né? Porque fala em mutirão, nós temos uma situação complicada. Eu nem vou falar mais nos impostos que a gente paga. Que olha, é um atraso. Hoje tinha um dos moradores fechando os buracos com o bar na frente da casa dele, não aguenta mais, né? Então, mas tem lugar que não adianta mais. Eles não foram lá fazer o trabalho que tinha que ter sido feito. Tem lugar que eles fariam com meia viagem, vão ganhar 5 ou 6 viagens agora, porque o Saiba não existe mais, é só a gente não sabe nem onde vai passar, dá uma chuva, tampa tudo d'água, e aí vai pneu, vai amortecedor, vai borracha de suspensão, que essa gente, bom, você não conhece nada mesmo, quem não conhece não pode nem estar... já por isso que eu disse, já tinha que ter largado há muito tempo da prefeitura, para não atrasar ninguém, para não atrasar o lado da população. O prefeito vai na rádio, o prefeito Tito, não que está o Hélio, que está em exercício, o prefeito Tito, sexta-feira ele disse que as estradas estão ruins agora por causa da chuva. Vocês se lembram aí que eu falo há 2 ou 3 meses atrás, que era a hora deles ir lá, tampar os buracos. Então ele não sabe, disse que as estradas estavam boas, aí eu fiquei pensando, se ele foi na Cachoeira, porque quem entra para a Cachoeira, ele tem um mercado, uma rua atravessa uma ponte, vai lá para a Fazenda Passo, a outra para a Cachoeira, a outra para a Rolante, um pedacinho, ele deve tentar na do Rolante, porque a Rolante está boa a estrada. Eu fui buscar silagem, olha, um espetáculo, sabe? Para mim ele errou de estrada, ele entrou no Rolante, né? Porque para dizer que as estradas lá estão boas, e a mesma coisa acontece, acho que o vereador Telmo conhece bem daquela região, ali na frente do posto tem uma estradinha que leva para Soeira Cavalo, mas até a ponte é de Rolante, não é nossa. E eu acho que ali também ele entrou, você não conhece essa estrada, entrou lá e viu que era estrada boa, e está boa mesmo a estrada, porque Rolante é assim, choveu, logo que dá um sol, eles vão lá, tampam os buracos, dão uma patroladinha, botam material bom, né? Só que nós estamos aí esperando por isso aí, ó, e vamos continuar quebrando os carros, gastando em cima, pagando imposto, eu pago imposto de 2 carros, metade fica no município para fazer as minhas estradas. Agora eu fui ali na prefeitura para pagar o IPTU, descobri que eles estão me cobrando uma atestada de terreno, muito maior que eu quero que eles me dêem aquela metragem que está faltando, vou lá na prefeitura, vou pegar a escritura, vocês têm que me dar essa metragem que está faltando aqui. Não sei de que tempo, eu nunca cuidei, agora eu fui olhar e disse, mas como é que estão me cobrando isso aqui se não é isso que eu tenho de área de terra? Agora, se eles me derem área de terra, é claro que eu vou pagar, mas tem que me dar área de terra, né? Porque essa história de fazer
fazer aérea, acontece isso aí, mas tem uma coisa, para menos eles não fazem, só para mais. Para mais eles fazem. Eu vou atrás dos meus direitos, quero que eles me recolham todo de volta aquilo que eu paguei ao longo do tempo, recolhendo sobre uma metragem que eu não tenho. Ou eles me dê. Quem sabe o terreno é maior, eu não sei. Na escritura não é, eles me dão essa metragem, tudo bem daí. Mas que vão lá e arrume, prefeito Tito vai assumir agora, prometeu, encheu todo mundo lá, nem pinta lá. Porque ele não vai lá para ver, entra com o carro dele, entra lá na estrada e olha, daí ele vai ver que é ruim, manda fazer. Porque se ele não fizer um mutirão, logo nós não vamos passar daqui a pouco mais na estrada. Era isso. Próxima vereadora a fazer uso da palavra, vereadora Sandra Beatriz Schaeffer. Cumprimento a senhora presidente da Câmara de Vereadores de Taquara, componentes da mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que nos acompanha na sessão desta noite. O homem destrói a natureza na justificativa de sobreviver. A natureza luta para sobreviver, para garantir a sobrevivência do homem. Hoje nós iniciamos aqui em Taquara a Semana Municipal do Meio Ambiente. Para comemorarmos no dia 5 de junho o Dia do Meio Ambiente. Esta semana, ela foi criada no Brasil pelo decreto número 86.028, de 27 de maio de 1981. O objetivo era complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente instituído pela ONU. Essa iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil, um país que é rico em riquezas naturais. É chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. A humanidade, desde o nascimento da ciência moderna, há 4 séculos, já construiu e inventou o até então inimaginável. Levantamos metrópoles com mais de 30 milhões de habitantes, curamos rapidamente grande parte das doenças que adquirimos, elevamos a nossa expectativa de vida para 4/5 de séculos, exploramos todos os cantos da Terra e até do sistema solar, pois até a Lua o homem já chegou. Já conseguimos transplantar órgãos por meio de drones para que cheguem mais rápidos até o local onde precisam ser transplantados. Mas ainda assim somos precoces e pouco experimentados em diversos outros assuntos. Um deles diz respeito à capacidade de compreendermos e respeitarmos os sentimentos, a liberdade e o espaço das outras espécies de animais. É preciso reconhecer que há valor na vida não humana e que devemos preservar essas vidas que em muito contribuem para o ciclo da natureza da própria humanidade. Para mim, os animais, especialmente os cães, são seres que nos auxiliam no processo evolutivo através do desenvolvimento do amor, tanto do amor próprio, quanto, visto que quando temos um animalzinho nos sentimos muito amados, quanto o amor incondicional, já que mesmo quando estamos furiosos com eles, ainda os amamos muito. Quem maltrata um animal, com certeza, ainda não aprendeu a amar. Nunca conseguiu estabelecer um vínculo de afeto verdadeiro com um outro ser e é capaz, sem dúvida nenhuma, de cometer violências e atrocidades com seres humanos também. Para aprender a amar, precisamos, antes de mais nada, receber desde pequenos exemplos de amor verdadeiro. Crianças que possuem problemas com pais ausentes e nunca tiveram um animalzinho de estimação, podem não desenvolver esse sentimento de amor e, quando crescidos, poderão ter dificuldades de amar. E hoje eu iniciei um ciclo de palestras nas escolas municipais de Taquara e eu fico muito feliz e muito realizada quando sou convidada para palestrar sobre a guarda responsável.
Hoje eu palestrei na MF João Martins Nunes, pela manhã, pela tarde. Amanhã à tarde na MF Rosa Elza, do bairro Santa Rosa. Na quarta, de manhã e de tarde, na MF 17 de abril, bairro Mundo Novo. Na segunda que vem, na EMEI Tia Pati, bairro Santa Rosa. E eu fico muito realizada, e eu penso que é através dos bons ensinamentos, dos bons exemplos, do diálogo franco com crianças, com pré-adolescentes e adolescentes, que nós vamos exemplificando o respeito a qualquer tipo de forma não humana desse nosso planeta. Porque não adianta nada nós termos um dia ou uma semana para comemorarmos o meio ambiente se nós não conseguimos respeitar aquele que está ao nosso lado. E quem está ao nosso lado pode ser um humano, pode ser um cão, um gato, uma galinha, pode ser um pato, pode ser um gambá, pode ser uma cobra, um sapo. Todos merecem respeito à vida. E é nisso que eu me apego para fazer essas palestras, passar para essas crianças e alunos o respeito à vida. Hoje a minha mensagem era essa. Desejo a todos uma excelente semana. Lembrando que cada um tem que fazer a sua parte. Se já conseguirmos cuidar do lixo que nós mesmos produzimos e os descartamos de forma responsável, já estamos dando uma grande contribuição para o planeta. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Telmo Vieira. Quero saudar a presidente do Legislativo Taquarense, a vereadora Cirlei, aos demais membros da mesa, aos servidores da casa, aos colegas vereadoras, vereadores, ao público que prestigia essa noite, aos ouvintes da Rádio Taquara e os demais veículos de comunicação que nos acompanham. Inicio, na verdade, externando o que a comunidade taquarense, interiorana e também aqui na sede de nosso município anda sofrendo, que são as questões do mau tempo, que realmente prejudicam demais as nossas estradas, né? Aonde que a gente sabe que com chuva, o setor da iluminação, que a gente sabe também que tem que avançar muito, porque tem muitas estradas, muitas ruas dentro de nosso município que faltam o atendimento, né, do setor da iluminação. Então pedimos para que logo que cessem a chuva, se inicie de uma maneira, né, com uma agilidade maior, essa recuperação da iluminação. Também da mesma forma das estradas. Né? Sabemos, antes escutando também o vereador Nelson, e essa é a nossa também proposição, que se façam no interior de nosso município, que é extenso, né? E como eu já falei muitas reiteradas vezes, fica difícil o secretário distrital, tipo de Rio da Ilha, tipo da Fazenda Fialho, tipo de Morro da Pedra, tipo de Rio da Ilha, atenderem, né, de Santa Cruz, atenderem os seus distritos, sem ter realmente um apoio da Secretaria de Obras, né? Então, sabemos de todo o encaminhamento, mas que se faça, então, que se pense melhor, ao menos umas 2 vezes na semana, se faça um multirão para que se possa atender as estradas mais precárias de nosso município em instância no interior. Também, hoje foi aprovado nesta casa um projeto sugestão, né, de minha autoria, que altera a redação dos parágrafos 2º e 3º e cria o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei Municipal 3.942, de 18 de setembro de 2007, que regulamenta o sistema de estacionamento rotativo. Sabemos de toda a implementação que foi realizada para nós termos realmente o estacionamento rotativo, né? Agradecemos as parcerias estabelecidas e este é um viés que não tem como o município, realmente o centro de qualquer município, não ter o estacionamento rotativo, né? É essencial. Mas o que a gente vê? Vê que algumas alterações elas têm que acontecer. Então, por isso, esse projeto de sugestão ao Executivo Municipal, para que tenha essa sensibilidade. O que acontece? Proprietários, locatários de propriedades ao longo do estacionamento rotativo, essas pessoas elas estão pagando pelo estacionamento
das caçambas, né, de teleentulho, aonde que muitas vezes elas estão fazendo uma reforma de seu prédio, de sua casa, né, de sua loja, e enquanto estiver ali elas têm que pagar. Então é ruim, estamos onerando, né? Então tem que se ter uma sensibilidade maior para que, sim, neste momento, se pense para que essas pessoas, quando elas estão reformando, então, os seus prédios, suas casas, não precisem pagar, né? Porque eu acredito que não é isso aí que realmente vai causar na questão recolhimento desse estacionamento pago, mas sim vai beneficiar as pessoas que realmente precisam, né? E estão neste momento difícil, financeiro, para todos, estão pagando aquele algo mais, e isso é complicado. Então, pedimos essa sensibilidade do Poder Executivo. Também perdemos pessoas que fizeram a diferença no município de Taquara, na questão da saúde, na questão da educação, na questão do empreendedorismo, como é o caso do professor Zé, né? O professor José Luiz de Oliveira e o empreendedor Osmar Kirchner, né? Kirchner, o dono da Peças OK. Duas figuras, ao meu ver, essenciais para a vida de Taquara, né? Pessoas que colaboraram muito para a vida de Taquara, em todas as esferas, na educação, na saúde e no empreendedorismo, né? Professor José, eu tive a honra de tê-lo como meu professor, e quantos demais assim o tiveram, também na questão de estar de servidor na saúde, também auxiliando e colaborando. Também o empresário seu Osmar, da Peças OK, um homem acima da média, aquele que realmente pensou no coletivo, né? Não só com sua empresa, mas como pessoa, de sempre estar ali para dar aquela palavra de apoio, de motivação, né? O que era da vida dele, na verdade, um homem que empreendeu e juntamente com a sua família, fez com que desenvolvesse muito e realmente gerasse emprego e crescimento para o desenvolvimento econômico de Taquara. E falando em família, eu quero dizer que temos que estar preocupados, professores que estão aqui vereadores, como vou ter uma conversa com o secretário de Educação, a respeito do que anda acontecendo dentro de colégios e salas de aula. Aconteceu em São Paulo, mas também acontece aqui. São fatos recorrentes que acontecem, alunos, né, brigando, alunos tentando adentrar com faca ou já estando com facas. Então, é preocupante. Temos uma lei que é o Dia da Família. Eu penso que a verdadeira educação e que corrobora com a educação no ensino é a da família, no berço da família. Então temos que sim envolver a família, temos que trazer um projeto no qual a família esteja estabelecida, porque o fortalecimento da família e a atenção aos alunos que são filhos dessas famílias é que é imprescindível para que nós tenhamos tranquilidade para que os professores consigam dar aula e realmente paz dentro das salas de aula. Então, eu acredito que temos que sim, a vereadora Cirlei, a senhora que é presidente, professora, né, como outras demais aqui, eu acho que temos que sim fazer algum encaminhamento nesse sentido. Também gostaria de agradecer a toda a comunidade de Padilha e parabenizar a UBS pela questão da vacinação, que foi positiva a campanha na Padilha. Teria mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando uma comunidade, desejando a todos uma boa semana. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereadora Adalberto Soares. Cumprimento a presidente Cirlei, demais vereadores, pessoas aqui presentes no plenário e todos que estão na escuta. Hoje eu estava conversando com o servidor do município de Dé, que é o responsável pelo recolhimento dos galhos desse ano em nossa cidade, e nós estávamos falando em relação ao recolhimento de galhos e que está atrasado já umas 2 semanas, em função das chuvas. O calendário de podas era para estar essa semana no bairro Santa Terezinha, de 1º a dia 3.
Tucanos e Mundo Novo a partir do dia 8, Medianeira a partir do dia 15, Empresa a partir do dia 29. E isso não vai ser possível. 3 semanas praticamente de chuva aí, eles não estão conseguindo entrar lá em cima na Santa Rosa, onde é o depósito de galhos. Então, a gente pede a compreensão das pessoas, né? Que muitos já me ligaram, também estão ligando para a Secretaria que está em atraso. Realmente está em atraso. E em função do mau tempo, que não tem como recolher esses galhos no tempo que está no calendário. Então a gente pede a compreensão das pessoas que atrasem as suas podas pelo menos 2 semanas. Né? Então, aquilo que está escrito no calendário não vai dar para cumprir. Então, as pessoas procurar pelo menos 2 semanas após aquela data podar os seus galhos. Porque se podar muito antecipado, as folhas caem e a mão de obra para juntar se torna bem maior. Eles passam mais tempo juntando as folhas depois que os próprios galhos. Então seria um aviso de utilidade pública aí a todos que estão na escuta, de todos os bairros. Também aqui eu queria dar a título de informação aquelas pessoas que também seguidamente ligam para a gente em relação aos títulos de eleitor. Né? Nós temos na nossa região aqui 16.434 títulos cancelados. Esses títulos foram cancelados em função de que as pessoas não compareceram para votar nas últimas eleições. Né? Então, se tu passou 3 eleições que não votou, como tem 16.434 irregulares, as pessoas acabam trancando, o título de eleitor tranca para fazer um concurso, né? Várias demandas que a pessoa tem fazer, se não tem o título, tranca. Né? Escrever ou nomear um concurso público, contrair um empréstimo, né? Até quem é funcionário público pode ser cortado o seu próprio salário. Né? Então as pessoas têm que estar atentas e ir lá no cartório eleitoral e fazer essa adequação, pagando uma multa de R$ 3,51 por eleição. Né? Então é um custo baixo, né? É uma multa que você tem que pagar. Por exemplo, tu levou 3 eleições que não votou, vai lá e paga R$ 10,50, tu consegue normalizar a sua situação perante ao cartório eleitoral. O cartório é aberto das 11 às 18 horas e o documento necessário é levar o título de eleitor, um documento com foto e também um comprovante de residência, que isso é exigido lá na hora de fazer o título ou botar em dia. Outra questão também é a biometria. Na eleição que vem, o ano que vem, as eleições municipais de Taquara, é obrigado ter a biometria. Então, aquelas pessoas que estão com o seu título em dia, mas tem que comparecer lá no cartório também para botar essa situação em dia. E os documentos que são exigidos são os mesmos que eu citei aqui neste momento. Também queria falar que estive na última semana na comunidade do Arroio Grande, foi chamado lá em função do lixo que não estava sendo recolhido. Fomos junto com o responsável da 11, né? Passamos pelo Arroio Grande. Na terça-feira, que é o dia do recolhimento do lixo, o caminhão não foi, em função das cheias, né? O caminhão não passou, então ficou um trecho lá sem recolher. Mas tinha 2 pontos lá que há várias semanas o caminhão não entrou. E não entrou em função das estradas, né? Quero citar aqui uma que era a estrada dos Yost, lá no Arroio Grande, que realmente fomos lá e não tem como o lixeiro entrar em função das estradas que estão péssimas. O caminhão carregado de lixo ele não realmente estava intransitável. Então, em vários pontos, o lixeiro não está querendo entrar em função das estradas. Soubemos que em função dessas chuvas tem detonado muitas estradas, tem muitos pontos críticos. Então a gente pede para a Secretaria de Obras verificar nesses locais mais precários, os locais que precisa ser dado atenção primeiro. Né? Então fica esse recado aí para a Secretaria de Obras, para dar essa atenção para que as pessoas não fiquem à mercê do recolhimento de lixo em função das estradas. Seria isso, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Próxima vereadora a fazer uso da palavra, a vereadora Carmen Solange Kirsch da Silva. Cumprimento a senhora presidente. Cumprimento os demais vereadores dessa casa. Também, com permissão, senhora presidente, de cumprimentar aqui o ex-prefeito Delcio presente, o secretário de administração e o secretário de planejamento, desenvolvimento, desculpa. Cumprimentando-os e cumprimento os demais que estão presentes na casa, como também os que estão nos ouvindo. Senhora presidente, eu vi que entrou na noite de hoje o requerimento de pedido de providências daquelas pessoas, as pessoas aquelas que foram chamadas de mentirosas, um grupo de quase 60 pessoas que tiveram nessa casa, mas eu acredito que tiveram tempo ou não tiveram tempo, porque tudo é a desculpa do tempo. E o tempo, sabe que hoje ele está bom e amanhã ele está ruim. Mas o nosso executivo, ele sempre vem com a desculpa do tempo de arrumar as estradas. E é o que a gente veja nessa tribuna, que vários vereadores chegam nessa casa, sempre pedindo o conserto de uma estrada, ou de outra, ou fazem um requerimento, e às vezes não comenta aqui, mas quer dizer, gente, que está um caos. Por quê? Porque agora está chegando o inverno, e a tendência é a piora. É só a piora. Por quê? Porque não foi feito nada praticamente no verão. Na última semana encontrei um senhorzinho na localidade do Pega Fogo. Gente, deu pena de ver, seu Nelson. Por causa de valeta, sarjeta, seja lá o que for, a irresponsabilidade, a incompetência que não foi feito, inundou a casa desse senhor. Ele perdeu as suas coisas. Bah, como é fácil dizer alguém perdeu. Não dói, porque não é de quem perdeu, e sim de um senhorzinho que perdeu as suas coisas. Teve que se mudar, teve que arrumar casa, de alugar outra casa. Isso é uma vergonha, a incompetência, onde as máquinas ficam trabalhando o ano todo. Elas trabalham diariamente, vereador Fifi. Como que vai deixar isso acontecer? Como é que outros secretários não deixaram? Ele morava ali e não entrava água. Que absurdo uma coisa dessa. Também, senhora presidente, eu quero dizer, quero parabenizar quem trabalha, quem faz esporte no nosso município de Taquara também, a nossa secretaria, dizer que vai ter no Titão agora, com o ginásio reformado, né, o torneio municipal. Mas a minha preocupação nessa área, que é tão importante, precisamos de esporte, é a respeito do ginásio Tancredo Neves. Eu passei lá na semana passada e algumas pessoas pediram até para mim dar uma olhada. Está precisando da reforma do telhado. Está precisando. E até agora não foi feito nada. O executivo não pensou que nós temos várias escolinhas que precisam jogar, como também o time feminino. Parece que até perseguição, parece que é meio machista, porque parece que as mulheres não precisam ter vez nesse nosso município de Taquara. É assim que a nossa cidade é conhecida. As mulheres são sempre, ficam por último. É um absurdo que deixe isso acontecer dentro do nosso município. Está lá precisando da reforma, vereador Fifi. Ele não veja nada. As coisas estão se deteriorando tudo. O Taquara está cada vez que nem rabo de cavalo crescendo para baixo, nossas coisas, nem manter ele não tem capacidade. Olha o absurdo disso que está acontecendo. A Vila Santa Terezinha está pedindo socorro, para fazer o conserto, enquanto antes, essa reforma lá no ginásio Tancredo Neves. Espero que isso seja providenciado o quanto antes mesmo. Mas, senhora presidente, quer dizer que chegou hoje nessa casa, e onde foi dado publicidade, a respeito das contratações emergenciais das nossas agentes de saúde. Isso é uma vergonha, o que está acontecendo. Mais de meses, isso está desde o ano passado, ele está arrastando a incompetência deste governo. Isso se chama incompetência. Está se arrastando, vereador Felipe. Estão deixando as nossas agentes... Não, alguém está falando alguma coisa errada para as agentes? Acredito que não precisa falar. Elas estão sentindo na carne o que está acontecendo. Porque já foi feito errado há anos atrás. Já foi pedido, já foi
julgado pelo Tribunal de Contas, que imediatamente o prefeito deveria já ter feito o novo processo seletivo. O que ele fez? Ele foi enrolando como é o costume dele, é enrolar a comunidade taquarense. Ele foi enrolando, e agora ele vai fazer uma contratação emergencial. Absurdo, tem que fazer, ele tem que manter o nosso SF, mas agora, em última hora, por que ele já não chamou o processo seletivo? Por que ele já não fez isso? E espero, senhora presidente, que ele recontrata todas as que estão que são as agentes de saúde hoje. Todas que estão ali precisando dar continuidade ao seu trabalho, porque se recontratar novas, o povo já está acostumado com as que já estão. Então, espero que o Executivo faça isso e tome vergonha na cara e não deixa passar novamente esses 96 meses desses contratos emergenciais e já tome providência de fazer o processo seletivo. E a quanto dinheiro, senhora presidente? Que pena! Se ele não tivesse enrolado, não precisaria hoje o Executivo, com a crise que está o município de Taquara, pagar os direitos no momento das nossas agentes. Não precisaria fazer isso no momento. Tem que pagar. Isso é lei. Ele tem que pagar. Agora, quando ele pagar, também ninguém sabe. Senhora presidente, o meu muito obrigado. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Guido Mário Praz Filho. Quero saudar a nossa presidente Cirlei, demais componentes da mesa, os vereadores, as vereadoras, as pessoas presentes aqui no plenário, servidores desta casa. Quero começar a minha manifestação da semana enaltecendo a comunidade Entrepelado, a Escola 25 de Julho, pela vispada organizada no Barracão Católico da localidade, onde teve uma presença maciça de amigos, de moradores, que este recurso serve para ajudar a escola em tantas necessidades que ela tem. Então, fica aqui o meu registro, a diretora Sandra e toda a sua equipe. Também hoje nós estamos aí na semana aí do Dia do Meio Ambiente, dia 5, o meio ambiente que é fundamental, e pena que a população, o ser humano ainda não se conscientizou do quanto é importante a preservação do meio ambiente. O quanto estamos danificando a natureza, que vai prejudicar as futuras gerações. Já está nos prejudicando, essa geração já está sendo prejudicada. Mas o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, acho que tem que haver, e por isso nós falar que tem que haver uma conscientização da população, de nós armazenarmos o lixo nos locais adequados para que eles sejam feito deles um destino correto. Ele não pode para a natureza de qualquer forma, e isso a gente sabe que só andar pela rua aí, de carro, pelas estradas aí, e pelas ruas da cidade, que a gente já vê o quanto de lixo, e ir nos rios, né, e arroios, córregos, que a gente já vai ver. Também quero dizer que estive na Câmara de Porto Alegre, na sexta-feira à tarde, onde teve uma reunião na Câmara de Porto Alegre, tratando sobre as rodovias da região metropolitana. Estavam lá prefeitos, a Grampal, que é a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, que é o prefeito aqui de Cachoeirinha, o Braia, né, ali, que é o prefeito, estava lá, ele é o presidente da Grampal, outros prefeitos, vereadores de várias dessa nossa região, e nós lá defendemos a duplicação da 020. Mas por que defender a duplicação da 020? Porque ela é uma estrada fundamental para o desenvolvimento da região, para escoamento da safra que é produzida aqui na Serra, mas também ela é importante para o turismo desta região. Porque a gente sabe que a BR
116, ela está totalmente congestionada. Então, a alternativa que tem hoje, por nós não termos a duplicação da 020, é todo mundo trafegar por ali. Então, sobrecarregou. Então, se justifica o pedido de duplicação da 020, e isso será feito estudos. A gente sabe que isso não é para amanhã, né, vereador Telmo? Mas se nós não projetarmos o futuro e não reivindicarmos pelo futuro, nada ocorrerá. E lá estavam os outros também. Por exemplo, a 118 há 30 anos, vereador Telmo, se iniciou a duplicação, 30 anos. Estavam lá, se queixando, que não é de governo, entra governo, sai governo, e as coisas não andam. O Estado quebrado, né, sem condições de investimento, e fica a população nessa lamúria. Também quero ressaltar aí os pesares aí à família do seu Osmar Anildo Kirchner, também funcionário da prefeitura José Luiz, pessoas, olha, pessoas dignas, pessoas que são exemplo, eram um exemplo para nós aqui na cidade de Taquara, nos deixaram. Todos os dois farão muita falta, porque a gente sabe do seu empenho, o empenho de cada um desses. Também quero agradecer aos meus colegas vereadores, que hoje aprovamos, né, o projeto de lei complementar 001/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar placas Disque Denúncia à Violência contra a Mulher, Disque 180. E só lhe peço um minutinho. Da importância desse projeto para a gente diminuir a agressão contra a mulher. Porque é conscientizar o homem, que também vai visualizar essas placas pelo comércio, e aí é para estar em hotéis, pensões, motéis, bares, restaurantes, casas noturnas de qualquer natureza, clubes de serviço, salão de beleza, academia de dança, ginástica, prédios públicos de atendimento ao público, veículos de transporte, como ônibus, táxi. Então, será, esperamos e peço a colaboração de vocês, que isso realmente, essa lei seja colocada em prática, que ela é de grande valia e vai, com certeza, auxiliar na proteção à mulher. Seria isso, muito obrigado pelo tempo que foi dispensado e desejo a todos uma boa semana e fique com Deus. Próximo vereador inscrito, vereador Levi Metanoia. Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais colegas, uma boa noite àqueles que estão nos acompanhando esta noite, ao ex-prefeito Délcio, secretários Adelar e João Luiz Ferreira, aqueles que nos acompanham pelas mídias. É bom estar aqui mais uma vez com vocês. Quantas perdas tivemos, que já foram citadas pelos colegas, por mim mesmo, o Dr. Sebald, o professor José, que dentre grandes valores que eu já citei como educador, esqueci de um que não pode ser negligenciado. Ele também se envolvia com as preocupações de políticas públicas e era afiliado ao PTB taquarense. O senhor Osmar, grandes perdas. E é bom uma reflexão, nada se leva dessa vida. Temos que fazer sempre o nosso melhor. Eu aproveito a oportunidade hoje para parabenizar a administração municipal pelas atividades envolvendo a Semana do Meio Ambiente, lembrando que, juntamente com a responsável, doutora Sabrina, pelos ecopontos, existe uma parceria com o Rotary Club de Taquara, do qual eu também faço parte, e essa parceria tem ajudado a que se criem mais e mais desses ecopontos. A Secretaria de Saúde também conseguiu quase 100% da meta para a vacinação da gripe, mais motivo de parabéns. Podemos e devemos criticar, é nossa função enquanto edis, mas também tem coisas que temos que lembrar, boas. Estamos em treinamento desde semana passada com os novos agentes de combate à endemia. Hoje
e amanhã uma equipe da Secretaria Municipal do Estado, é ruim, da Secretaria de Saúde do Estado, está com esses profissionais que começaram suas atividades, porque a dengue, mesmo no inverno, é motivo de preocupação, e para terem uma ideia, o número é um pouco complicado, de cada 100 casas em Sapiranga, que é aqui do lado, 20 tinham problemas de infestação do mosquito. Agora, com essa equipe, vamos desvendar o que está acontecendo mais a fundo com Taquara. Em relação ao que já foi citado por alguns colegas anteriormente, nós sofremos um baque recente com a demissão compulsória dos agentes comunitários que estavam em atividade. Chega, então, à casa um pedido de contratação de até 84. Que bom que, pelo menos, há essa intenção da continuidade. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar um momento para pedir que parte desses 84 sejam os que já estavam. Se não na sua totalidade, por algum motivo, que cabe à administração definir, que uma boa parte, porque eles já são conhecidos da comunidade, eles conhecem a comunidade, eles sabem o que têm que fazer, eles sabem os relatórios a serem preenchidos. Então facilitará bastante a continuidade do bom trabalho que a maioria deles fazia. Inclusive alguns, senhora presidente, pediram que, se possível, houvesse um encontro deles, ou de um grupo desses que saiu, uns 3 ou 4, com uma reunião conosco aqui com os vereadores. Caberia talvez à Comissão de Saúde intermediar esse encontro. Não custa nada, ouvi-los também, para que eles expliquem por que seria importante que eles próprios, boa parte deles, fossem usados. Como disse antes, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Eu estarei fora por 14 dias a partir desta semana e estarei, então, ausente de Taquara. Nessa vida só se deixa. E eu, pessoalmente, tenho tentado deixar o meu melhor da melhor maneira possível. O meu melhor sorriso, o meu maior abraço, minha melhor história, minha melhor intenção, toda a minha compreensão. Do meu amor, a minha porção. Quero ficar na memória de alguém como outro alguém que era do bem. Desejo a todos, então, um grande e fraterno abraço. Nos veremos novamente. Aqueles que quiserem conversar comigo, o WhatsApp estará ligado. Eu estarei fazendo um tratamento de saúde por apenas, no máximo, 14 dias. Mas aqui ainda conseguirei responder. Então, um grande e fraterno abraço a todos. Que o grande Criador continue iluminando a todos. Muito obrigado, senhora presidente. Passo o comando dos trabalhos da mesa ao vereador Adalberto Soares, vice-presidente, para que eu possa fazer uso da palavra. Neste momento, assumo a presidência e concedo 5 minutos para a vereadora Cirlei se manifestar. Cumprimento os colegas vereadores, os funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação e, de uma forma especial, o nosso ex-prefeito Délcio Gentobler, presente na plenária na noite de hoje, e os secretários João Luiz Ferreira e Adelar Marques, acertei teu sobrenome, Adelar, que nos dão a honra de acompanhar os trabalhos na noite de hoje. Quero, inicialmente, embasada nas falas dos vereadores que me antecederam, falar um pouquinho sobre a questão ambiental e esta importante Semana do Meio Ambiente. E dizer que todos nós, de uma forma muito simples na nossa casa, podemos ter um lugarzinho para colocar cascas, um lugarzinho para colocar lixo seco, um lugarzinho para colocar plásticos. E nós estaremos dando uma importante contribuição para que a usina que recebe esse lixo tenha um aproveitamento maior do material e possa transformar lixo em cifras. Quando eu coloco no lixo da minha casa um papel junto com cascas e erva, eu inviabilizo o valor que poderia ser transformado
este papel em recurso. Então, a nossa preocupação é grande com o meio ambiente, mas às vezes os nossos gestos não são tão grandiosos. Precisamos ter consciência de que separar o lixo faz parte da nossa vida e é uma importante colaboração ao meio ambiente. Todos nós, taquarenses, temos esta obrigação. Vou ser repetitiva com relação aos assuntos já pautados pelos meus colegas, mas não posso deixar também de mencionar neste momento as perdas que o nosso município teve com relação a pessoas em diversas áreas. Dr. Sebald Wagner é uma importante pessoa para Taquara na área jurídica. O professor José Luiz, uma pessoa importante, foi um professor querido, foi professor das minhas filhas e tinha uma importante contribuição dentro do PTB e também na área da saúde. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o nosso empreendedor, seu Osmar Kershner. Por que o seu Osmar é uma pessoa que me é cara? Pela relação de aproximação que tivemos e pela amizade que tivemos enquanto tínhamos comércio no município de Taquara. Ele era um cliente em potencial e um amigo querido que sempre tinha uma palavra afetuosa para falar com quem se aproximasse dele. Mas, principalmente, porque ele é um empreendedor taquarense que gerou e a família continuará trabalhando, gerando renda e gerando emprego em nosso município. E, além disso, uma excelente pessoa que tinha sempre na ponta da língua um acolhimento, principalmente às mulheres, porque ele era um poeta. Então, todo o meu respeito e sentimento à família, aos filhos, à dona Neuza, pela dor desta passagem. Sabemos que somos finitos, sabemos que o ponto final será colocado para todos nós. Só não sabemos quando esse ponto final chegará e nos tirará daqui. Então é importante que nós tenhamos uma vida reta, uma vida digna, que nós sejamos, não importa em qual função nós estamos colocados ou desempenhando, mas que nós sejamos pessoas retas, cumpridoras dos seus afazeres, olhando o outro sempre com o olhar de quem tem a condição de se colocar no lugar, tratando-os a todos com respeito e fazendo o papel que nos cabe, que é um importante papel de cuidado com o próximo, de acolhimento e, principalmente, de distribuir e amar a todos que de nós se aproximam. Quero dizer que o Legislativo taquarense acolhe a comunidade que chega até ele. E quero dizer, vereador Fifi, que a tua intenção em fazer a sessão solene na noite de amanhã tem o meu carinho e o meu respeito, mas de antemão quero te dizer que sou uma vereadora acadêmica do direito e tenho amanhã um compromisso muito importante na faculdade, mas deixarei o vereador Adalberto aqui te auxiliando nos comandos do trabalho e que tenha uma noite excelente de homenagem a todas as pessoas que se dedicaram com o seu trabalho e contribuíram para o CREA estar estabelecido há 85 anos, prestando importante serviço à região. Então, com estas palavras, encerro o meu pronunciamento, desejando a todos que me escutam nesse momento uma excelente semana. Neste momento, devolvo a presidência para a vereadora Cirlei para o encerramento dos trabalhos dessa noite. Nada mais havendo para a noite de hoje, encerro a sessão, lembrando que amanhã à noite, às 19h30, nesta casa, haverá a sessão solene pela passagem dos 85 anos de fundação do CREA, que presta um importante serviço na área da engenharia, agronomia a
municipalidade e a região. Encerro a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária na data de 10 de junho de 2019. Uma boa noite a todos.